Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa, atualizando aqui as informações dessa empresa, já que saiu o balanço agora do dia 31 de dezembro, então estamos trazendo todas as informações atualizadas a respeito da Eternit SA, que já passou aqui pelo canal, uma empresa que está ainda no seu processo de recuperação judicial, mas vem apresentando aí uma boa melhora, tanto é que a gente vai ver nas demonstrações contábeis. E a Eternit foi uma solicitação do meu amigo Ronaldo ST. Ô Ronaldo, que prazer ter você conosco, seja sempre bem-vindo, uma honra poder lhe atender. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E você também, caso queira sugerir alguma empresa, é fácil, ó, entra aqui, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão. E aproveita, faça a sua inscrição e dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E toda essa transformação que eu falei a respeito da Eternit, que nós vamos ver nas demonstrações contábeis, inclusive todo esse processo de análise das demonstrações contábeis você pode fazer sozinho, sozinha, e tanto é que nós já estamos disponibilizando lá na plataforma Hotmart o curso de análise de balanços para investimentos. E você, de forma fácil, prática, didática, vai conseguir aprender e entender, né, todo esse processo de análise das demonstrações contábeis. E também temos lá o curso de valuation, que você também pode aprender a respeito de avaliação do valor de uma empresa e de uma ação. E no vídeo aqui nós temos na descrição o link de acesso à plataforma Hotmart. E o custo muito baixinho, você vai ficar até surpreso com o custo lá para você poder fazer o curso de análise de balanços e também o curso de valuation. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho da Eternit, recontar aqui um pouquinho da história, até para você entender, né, tudo que levou até o processo da recuperação judicial, enfim, tudo que aconteceu com a empresa. É uma empresa que começa lá no ano de 1940, na cidade de Osasco, em São Paulo, na produção de telhas de amianto e as caixas d'água também de amianto, que era produção da Eternit. E com a produção de telhas e de caixas d'água, a empresa começou a crescer tanto que em 1948 já se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. E aí entram recursos para justamente o processo de expansão da empresa. E com esses recursos, já no ano de 1949, inaugura uma nova fábrica já no Rio de Janeiro. E aí começa uma sequência de novas fábricas espalhadas pelo Brasil. Em 1967, também inaugura uma fábrica na Bahia. No ano de 1971, também uma fábrica em Goiás. Em 1975, inaugura também uma fábrica no Paraná, especificamente em Colombo, no Paraná. E no ano de 1997, aí o que a Eternit faz? Ela adquire 50% e depois daí adquiriu os 50% do restante de uma mineradora, da Sama, justamente para exploração do amianto, que é a matéria-prima para a fabricação das telhas e das caixas d'água. Porém, já nos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou todo um processo de restrição da utilização do amianto por ser considerado cancerígeno. E aí começou toda uma briga de sobrevivência ali da Eternit com a manutenção do amianto. E aí, nessa briga toda, a Eternit ela demorou um pouquinho demais para começar a reagir. Tanto é que ela só conseguiu diversificar, sair um pouquinho do amianto em 2010 com a aquisição de uma fábrica de telhas Tegula, daí de fibrocimento. E já no ano de 2011, já nesse processo de diversificação, aí também adquire em parceria uma fábrica de louças sanitárias no Ceará, que posteriormente foi vendida para a Roca. Já no ano de 2016, passa a produzir fios de polipropileno, matéria-prima utilizada dentro do seu processo de fabricação. Mas esses investimentos todos, eles tiveram que ser feitos praticamente a toque de caixa, o que acabou complicando um pouquinho a situação financeira da Eternit, tanto é que em 2018 ela teve que pedir recuperação judicial. Tá? E aí, ao pedir a recuperação judicial, na sequência começou a se desfazer daí de alguns ativos, como é o caso da fábrica de louças sanitárias no Ceará, e aí naturalmente vai cortando na carne ali, reduzindo um pouquinho a estrutura da empresa, justamente para fazer caixa, para pagar o endividamento e começar a sair do processo de recuperação judicial.
E já em 2020, aí eles lançam também um produto extremamente inovador aqui para o Brasil, que são as telhas fotovoltaicas, né? Que também já começaram a ser comercializadas aqui no Brasil, então já no processo de inovação da Eternit. E agora, mais recentemente, em julho de 2022, adquire uma outra fábrica de telhas de fibrocimento, que é a Confibra. E aí, com isso, então, aos pouquinhos, né, a Eternit acabou saindo do amianto e indo para o fibrocimento e indo para outras tecnologias. Mas a demora toda é que culminou com todo esse processo de recuperação judicial. E a Eternit é uma empresa que, mesmo na recuperação judicial, como a gente vai ver nas demonstrações contábeis, é uma empresa que renasceu das cinzas, né? Uma empresa que estava ali passando por momentos muito difíceis, e você vai ver nas demonstrações contábeis a reviravolta que a Eternit conseguiu dar dentro de toda a sua estrutura econômica e financeira. Mas para que você possa entender, eu trouxe aí para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora de 31 de dezembro de 2022. E através dos números, vamos entender e conhecer o que é a Eternit SA. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Eternit SA, que ainda está no processo de recuperação judicial, né, já praticamente saindo desse processo, mas vamos ver desde 2019, dentro dessa base histórica aqui, tudo o que vem acontecendo com a empresa em todo esse período em que ela encontra-se nesse processo de recuperação judicial. Começando lá pelo ano de 2019, o que era a Eternit através de seus números? Era uma empresa de 545 milhões de reais. E desse valor aqui, grande parte está aqui no imobilizado. Aqui nós temos o quê? Toda a estrutura física de funcionamento da empresa, suas fábricas, máquinas, equipamentos, instalações, veículos, enfim, todo o capital fixo da empresa, 238 milhões de reais. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós temos o capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para poder desempenhar a sua atividade. No ano de 2019, esse capital de giro, o ativo circulante, representava 232 milhões de reais, o que era equivalente a 42,6% de todo o ativo da empresa. Lá em 2019, a Eternit fecha com uma posição de caixa de 9 milhões, contas a receber de 56 milhões e os estoques da empresa totalizavam 104 milhões de reais. Indo para 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, que ela vai para 745 milhões de reais. E desses 745 milhões de reais, aí o que nós temos aqui? Um aumento, né, uma diminuição aqui no imobilizado e um aumento aqui de outros créditos no ativo circulante, que são os chamados bens destinados à venda que a empresa coloca, já que está no processo de recuperação judicial, vendendo parte do seu patrimônio justamente para fazer dinheiro para honrar com as suas obrigações. E com isso, o capital de giro foi para 486 milhões de reais, passando a representar 65,2% de tudo que a empresa possuía. Lá em 2020, a empresa melhora muito sua posição de caixa, vai para 81 milhões a posição de caixa, aumenta também aqui o contas a receber, que vai para 89 milhões, porém uma diminuição dos estoques que caem para 73 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa ela já aumenta, que ela vai para 1 bilhão e 11 e volta a fazer investimentos dentro das suas imobilizações, voltando aqui para a faixa dos 240 milhões de imobilizado. E aumenta ainda mais o seu capital de giro, que agora é de 740 milhões de reais. Veja só que a posição de caixa da empresa no ano de 2021 fecha com 218 milhões de reais. Então, para quem tinha apenas 9 milhões em dinheiro em caixa, banco aplicação, em 2019, chega em 2021 com 218 milhões de reais em caixa. Aumenta bem aqui o contas a receber indo para 153 milhões e os estoques indo para 185 milhões de reais. Chegando agora em dezembro de 2022, as últimas informações apresentadas pela empresa totaliza aqui 1 bilhão 222 milhões de ativo. E temos aqui o aumento no imobilizado e também o aumento aqui do intangível, onde aqui encontra-se as aquisições realizadas pela empresa. Então, de acordo com as aquisições que a empresa foi fazendo, principalmente agora em 2022, ele aumenta aqui seu imobilizado. E o capital de giro ele diminui um pouquinho, fecha com 715 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 112 milhões, porém, vemos aqui o aumento no contas a receber, que fecha em 227 milhões, e também o aumento nos estoques, que vão para 209 milhões de reais. Então, para uma empresa que estava numa recuperação judicial,
onde é natural a empresa se desfazer de bens para gerar recursos para honrar suas dívidas, a empresa mesmo assim ela vem numa crescente, ela vai de 545 milhões para 1 bilhão 222 milhões. E também numa crescente aqui no ativo circulante capital giro, que fecha agora com 715 milhões em 2022. Mas, além de vermos toda essa parte de ativo, de tudo aquilo que tem no patrimônio, nós temos que olhar também a parte do endividamento, da onde que vem o dinheiro para a empresa apresentar esse crescimento. E aí nós olhamos aqui, então, na parte de passivo, as dívidas de curto prazo no passivo circulante, as dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento. Então, repare que lá no ano de 2019, a empresa tinha uma dívida total de 548 milhões de reais. E esse 548 milhões, ele é superior a tudo aquilo que a empresa possuía, que era 545 milhões de ativos, razão pela qual a dívida era de 100,5% de tudo aquilo que a empresa possuía. Bom, com isso, o PL da empresa era negativo, 2.778. E por que negativo? Justamente devido a esse número aqui, que está na reserva de lucro, porém ele está entre parênteses, então são prejuízos acumulados que a empresa vinha de exercícios anteriores, fechando aqui com 319 milhões de prejuízos acumulados. Chegando no ano de 2020, a dívida aqui ela cai para 530 milhões e o peso da dívida agora é de 71%. Então, para quem devia 100% do que tinha, a empresa agora só deve 71% do que tem. E com isso, o PL volta a ser positivo com 215 milhões de reais. Ainda mantém aqui um prejuízo acumulado de 162 milhões. Porém, o PL já é positivo. Já no ano de 2021, aí o endividamento ele cai para 448 milhões, com 44,3% o peso da dívida em relação a todo o patrimônio da empresa. Então, para quem devia tudo o que tinha, agora em 2021 a empresa só deve 44% do que tem. E com isso, o PL aqui fica ainda mais positivo com 563 milhões. Fechando 2022, a dívida sobe aqui de 448 para 545, porém o peso da dívida se mantém estável em 44%. Então, a dívida que era de 100% cai para 71% e se estabiliza em 44%, uma dívida baixa para quem devia tudo aquilo que tinha. Mas, olhando agora os resultados da empresa, como que foram os resultados da empresa durante esse período da recuperação judicial. Lá em 2019, um faturamento de 488 milhões. Em 2020, 683 milhões. Em 2021, 1 bilhão 123 milhões. E agora em 2022 fecha com 1 bilhão 187 milhões de reais. Então, mesmo com a recuperação judicial, a empresa veio aumentando seu volume de vendas. Mas mais importante do que as vendas é esse número de baixo, o lucro líquido do exercício, que aqui está entre parênteses porque era um prejuízo lá em 2019 de 12 milhões de reais. E a partir de 2020 a empresa passa a ser agora bastante lucrativa, com 158 milhões de lucro em 2020, 269 milhões de lucro em 2021 e 137 milhões de lucro em 2022. Naturalmente que é um lucro bem menor do que era 2021, mas para uma empresa que estava no processo de recuperação judicial, o fato de ter um lucro de 137 milhões é um excelente resultado, razão pela qual, pelos números apresentados aqui, já dá para se observar que a empresa está na iminência de sair desse processo de recuperação judicial. Mas eu quero trazer para vocês aqui também esse quadro, mostrando aqui como que está a situação financeira da Eternit ao longo de todo esse período aqui, começando pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, se a empresa tem dinheiro para pagar suas dívidas ou não. A liquidez geral, ela sai com índice de 0,56 lá em 2019, isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que irá vencer no curto, médio e longo prazo, ela só tem 56 centavos, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Já a partir de 2020, esse índice sobe para 1,03, aí na sequência em 2021 para 1,72 e agora em 2022 em 1,43. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que irá vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa tem R$1,43. Paga e sobra. Tranquila a situação financeira da empresa, olhando no longo prazo. Se olharmos, apenas o curto prazo, aí a liquidez corrente, o gráfico logo ao lado ali, que mostra ali
que o índice sai com 1,02, sobe para 2,20, sobe para 3,54 em 2021 e agora em 2022, 2,52. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa tem R$ 2,52. Paga, sobra bastante, muito tranquila a situação financeira da Eternit. Olhando agora o endividamento nesse outro quadro aqui, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida da Eternit desde 2019, quando ela sai lá com uma dívida de 100%, cai para 71,1%, cai para 44,3% e agora 44,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve apenas 44,7%. Já nesse outro quadro aqui, nós temos os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida. A margem líquida ela vai retratar o quê? Quanto que a empresa tem de sobra em relação a tudo aquilo que ela vende, depois de pagar os custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, o que sobrava para a empresa lá em 2019? Uma margem negativa, 2,58%. De tudo aquilo que ela vendia, ela perdia 2,58%. Já no ano de 2020, essa margem passou a ser positiva, 23,2%, em 2021, 24% e agora em 2022, 11,6%. De tudo que a Eternit gera de receita, de tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 11,6%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio ali, ele sai ali com também um índice negativo de 2,31%, até em função de 2019 ser um ano onde a empresa ainda apresentou prejuízo, e esse número já passa a ser positivo em 2020 com 21,3%, 26,6% em 2021 e 11,3% em 2022. De acordo com todos os investimentos feitos no ativo da empresa, através dos lucros gerados, a empresa gerou um ganho de 11,3%. Já a rentabilidade do PL, que é o nosso terceiro gráfico que está ali, o ano de 2019 até ele tem que ser desconsiderado, visto o PL ser negativo lá no ano de 2019 e a empresa ter apresentado prejuízo. Então, isso daria aqui uma rentabilidade de 454%, mas é um número irreal, não existe isso aí, porque justamente foi um ano que a empresa ainda teve prejuízo. Então, nós vamos nos concentrar nos demais exercícios. 2019, os acionistas tiveram ganho de 73,8%, em 2021, 47,8% e agora em 2022, 20,4%. Ao ter as ações da Eternit, os acionistas tiveram ganho de 20,4%. Trago para vocês também nesse quadro aqui os demais indicadores relacionados às ações da Eternit. Quanto que vale uma ação da Eternit? R$ 10,95. Esse é o valor com base em todo o patrimônio que a empresa possui, R$ 10,95. Porém, para você comprar uma ação da Eternit, você vai pagar R$ 10,63. Então, veja que você vai pagar um pouquinho mais barato do que ela efetivamente vale. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,97, que quer dizer que as ações da Eternit estão sendo vendidas com deságio de 3%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 2,23, que a empresa gerou de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade de 20,98%, com base no valor de mercado da ação. Então, os acionistas que comprarem a ação pelo valor de mercado de R$ 10,63 e a empresa mantendo o lucro por ação de R$ 2,23, vai gerar um retorno para os acionistas de 20,98%. Dividendos por ação, R$1 é o dividendo referente ao ano de 2022. Não que tenha sido totalmente pago em 2022, mas ele já foi provisionado em 2022, parte pago no ano de 2022 e parte será pago agora em 2023 com base nos lucros de 2022. Relação preço/lucro 4,77, que vai dizer que os acionistas irão levar em torno de praticamente 5 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 62,9% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da Eternit é de 100%. Isso quer dizer que se a Eternit fosse vendida, seria pago aos acionistas minoritários o mesmo valor que seria pago para os majoritários, garantindo aí um tratamento igualitário entre o majoritário e o minoritário.
Fechando aqui, eu trago para vocês também esse gráfico extraído lá do Google com o valor das ações da Eternit ao longo dos últimos 5 anos. Lá no ano de 2018, uma ação da Eternit era vendida na época praticamente ali a R$ 5,00, R$ 5,10 aproximadamente. E a ação ela veio ali praticamente rastejando nesse patamar ali, caindo até R$ 2,60, R$ 2,40 até 2019. Durante o ano de 2019 inteiro, eu vejo que a ação vem rastejando ali no pé do gráfico. E a partir de 2020 que ela começa ali a esboçar uma reaçãozinha, chegando a bater em 5,80, cai em função da pandemia para 2,40, de volta a 2,30. E a partir de 2020, aí sim que as ações começam a disparar. Chegando no final do ano de 2020, as ações já estavam sendo cotadas ali praticamente a R$ 15. Aí tem uma ligeira queda ali no começo de 2021, aí ela dispara novamente, atinge seu ponto mais alto lá em junho de 2022, com R$ 32 o valor de uma ação da Eternit. Ela não se sustentou e aí na sequência ela já caiu e ficou trabalhando ali durante 2021 e até o começo de 2022 na faixa de R$ 17. Ao entrar em 2022 ela cai, o patamar dela passa a trabalhar na faixa de 10 até 12 reais aproximadamente, e agora em 2023, até o dia 22 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, suas ações estavam sendo cotadas a R$ 10,63. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Eternit S.A. Tá aí, então, mais uma empresa analisada. E que empresa, hein? Que história e também que reviravolta que nós tivemos aí no caso da Eternit. E é bem gostoso a gente poder fazer esses relatos aqui, até porque nós queremos que as nossas empresas estejam bem, porque as nossas empresas estando bem, elas são geradoras de emprego, de renda, de desenvolvimento e tudo aquilo que nós precisamos para que o Brasil encontre o seu caminho, né, e seja cada vez mais um país de oportunidades. E, para tanto, nós dependemos das nossas empresas. E ficamos extremamente felizes quando a gente relata casos de empresa que passou por dificuldade, conseguiu achar o seu caminho novamente, aí vem se desenvolvendo novamente, né? E o canal Silas Negra procura fazer justamente isso, retratar a situação das empresas, para que você, na hora de fazer investimentos, saiba escolher de forma consciente que empresa que eu estou comprando, por que eu estou comprando essa empresa, quais os elementos que eu vi ali que me deram confiança em comprar uma ação de uma empresa. Então o importante é justamente isso, é ter esse conhecimento, é ter essa informação para tomar decisões de forma consciente, segura, reduzindo o risco e ampliando a possibilidade de ganho. Falar em ganho, tá vendo esse SSD 128 GB que está aparecendo aí na sua tela? Poderá ser seu para melhorar a qualidade da sua máquina, deixar seu computador muito mais rápido. Você pode ganhar esse SSD 128 GB só respondendo uma pergunta. Qual é a melhor empresa da Bolsa, na sua opinião? Qual é a melhor empresa da Bolsa? Manda a resposta, só a resposta, para o DDD, para o número que está aparecendo aí na sua tela, para o 49 991 36 1099, 49 99 136 1099 e responde lá qual é a melhor empresa da Bolsa. No começo de março nós vamos fazer um sorteio para definir quem será o ganhador ou ganhadora desse SSD 128 GB. Então estamos esperando a sua resposta. Isso tudo numa parceria nossa aqui com a InfoCerto Informática, uma empresa especializada em manutenção de equipamentos de informática lá em Chapecó, Santa Catarina. Só que você não precisa levar a sua máquina até lá de forma remota, é feito todo o diagnóstico da sua máquina para deixá-la redondinha, bonitinha, do jeito que você merece. E aí com isso você vai poder daí também montar suas planilhas e poder fazer todas as suas análises e poder fazer os investimentos da melhor maneira possível. Porque investir é preciso para quê? Para construir um patrimônio, para chegar lá na frente, podemos ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.